Olá, seja bem-vindo ao 10º dia desse projeto cujo objetivo é levar até você a palavra de Deus, uma palavra que possa trazer conforto, consolo e orientação para você, para sua família, para o seu casamento nesses dias de confinamento, nesses dias de isolamento social, nesses dias nos quais nós lutamos juntos contra a pandemia de coronavírus que tem impactado tanto a nossa sociedade, que tem impactado tanto as nossas famílias e o nosso coração. Eu sei que, como eu, você tem acompanhado o desdobramento das últimas notícias, você tem acompanhado o noticiário, e nós sabemos que existe uma possibilidade de que os próximos dias sejam dias de luta, dias aguerridos, dias difíceis, dias desafiadores. Para muitos de nós já foi difícil chegar até aqui. Uma semana, 10, 12 dias afastados das nossas atividades ou trabalhando dentro dos nossos lares em home office. Muitos de nós estamos lidando com a incerteza já na questão dos nossos empregos. Nós estamos lidando com tantas variáveis e as discussões ao nosso redor sobre como combater a pandemia têm se tornado tão polarizadas e, ao mesmo tempo, nós somos confrontados com a dificuldade, com a complexidade de todo esse cenário. Nós não temos como negar e nem precisamos e também não devemos negar o fato de que é bem possível que os próximos dias sejam dias difíceis. A nossa pergunta no nosso tempo hoje, juntos, é como manter a nossa saúde emocional, como manter o nosso coração centrado, equilibrado, como sermos uma fonte de coragem, de esperança, de consolo para aqueles que estão à nossa volta. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra do apóstolo Paulo que se assemelha muito a um trecho bíblico que nós já exploramos aqui nesses dias juntos. Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, dizendo o seguinte. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esses versículos aqui se parecem muito com a palavra que Jesus nos deu. Quando, no meio do Sermão do Monte, Jesus diz para os seus discípulos para que eles não andem ansiosos, mas para que eles possam confiar que Deus, o Pai deles, está cuidando deles em tudo aquilo. Paulo agora toma papel e pena e escreve aos Filipenses comandando para que eles não andem ansiosos em relação a coisa alguma. Parece um conselho simplista, de novo, é importante a gente dizer isso, né? Parece um conselho simplista, parece que dizer para alguém que está vivendo nesses dias de pandemia, isolado em casa, incerto do futuro, com essa economia abalada como nós estamos vendo, com o nosso sistema produtivo em xeque. São tantas coisas, tantas variáveis, tantos problemas, tantas questões que nós temos que lidar ao mesmo tempo, que parece algo absolutamente simplista dizer: não fique ansioso. Não fique ansioso com tudo isso. Descanse, fique sereno. Parece um conselho simplista e, ao mesmo tempo, algo impossível de ser colocado em prática. Mas lembre-se a respeito de quem está escrevendo aos Filipenses. Paulo. Em determinado momento da sua epístola aos Coríntios, Paulo, defendendo a sua apostolicidade, defendendo o fato de que ele era de fato um apóstolo de Jesus Cristo, Paulo, defendendo o seu próprio apostolado, ele faz uma lista dos seus sofrimentos. E essa lista é absolutamente apavorante. Se você dá uma olhada nessa lista, ele vai dizer que ele foi preso não sei quantas vezes, foi chicoteado, foi torturado, sofreu emboscadas, passou fome, passou nudez, passou necessidade,
teve que trabalhar não sei quantas horas de sol a sol, que ele sofreu naufrágios, sofreu perseguições e no final das contas, em tudo aquilo, ele havia permanecido fiel. Ou seja, Paulo não é alguém que teve a vida tranquila e fácil. Paulo não é certamente um cara que a gente poderia dizer, olha, é fácil para você dizer, Paulo, você não tem vivido o que eu tenho vivido, você nunca viveu o que eu tenho vivido. Paulo, ele é alguém que passou por experiências de sofrimento, de necessidade, de desamparo, de aprisionamento, de emboscadas, coisas que talvez você e eu nunca vivemos, mas Paulo passou por tudo isso. E é esse Paulo que combateu o bom combate, que trilhou a carreira da fé e que guardou a sua fidelidade, é esse Paulo que escreve aos Filipenses dizendo, não andem ansiosos. Muitas vezes, na maneira como Paulo escreve suas epístolas, uma boa maneira da gente desenvolver o pensamento paulino é quando Paulo dá um comando e nós perguntamos para esse comando como? Como fazer isso? E então você nota que na sequência do texto, Paulo nos dá mais detalhes. Se nós perguntarmos assim, Paulo, como não andarmos ansiosos em tudo isso que temos vivido? Ele responde dizendo o seguinte, que nós possamos em tudo, em todas as coisas, colocar os nossos pedidos diante de Deus com orações e súplicas. Então Paulo diz que a maneira de nós não andarmos ansiosos é construindo e solidificando o nosso hábito de oração. A oração é o caminho para qual nós nos exercitamos diariamente, é o músculo que nós temos que exercitar, é o hábito que nós temos que colocar em funcionamento, colocando diante de Deus todas as nossas súplicas, todas as nossas petições, todas as nossas preocupações nesses tempos de crise. Então Paulo pede, insiste conosco, coloque diante de Deus as suas orações, coloque diante dele a sua súplica, o seu pedido, ou seja, aquilo que está preocupando você, aquilo que está espremendo o seu coração, pegue isso. E ao invés de deixar que isso fique remoendo dentro de você, ruminando dentro de você, voltando a esse pensamento toda hora, fazendo com que a ansiedade possa escalar dentro de nós, esse sentimento de angústia, de desamparo, esse sentimento de incerteza, pegue isso que te preocupa e coloque na presença de Deus em oração. Faça pedidos, peça. Nós nos lembramos que Jesus, ao ensinar os seus discípulos sobre oração, ele fala sobre essa perseverança na oração. Ele fala, se o Pai, se nós, que somos seres humanos pecadores, como pais, damos aquilo que os nossos filhos pedem, muito mais o nosso Pai Celestial atenderá aos nossos pedidos. Ele usa a parábola do juiz iníquo, da viúva que fica lá pedindo incessantemente ao juiz, para dizer que muito mais Deus, que não é um juiz iníquo, ele está interessado em nós, então ele ouvirá a nossa oração, ele atenderá a nossa súplica. E por que isso que a gente está conversando aqui é tão importante? João Calvino escreveu bastante sobre a oração. Como um homem piedoso e que tinha uma profunda vida de oração, ele escreveu delongadamente sobre a oração. E na sua obra magna, no seu grande compêndio de teologia, as Institutas, ele dedica uma porção considerável à oração. E ele trata uma questão que muitas vezes nós também lidamos com ela mentalmente ou filosoficamente, que é a seguinte, bom, se Deus sabe de todas as coisas, se Deus conhece as minhas necessidades, se Deus já sabe que eu vou orar, então para que é que eu vou orar? Se Deus não precisa ser informado das minhas necessidades, porque Ele já sabe. Jesus mesmo diz que antes que a gente venha ao Pai, Ele já sabe de tudo o que precisamos. Então, por que orar? Calvino responde essa questão de maneira maravilhosa, magistral, dizendo que nós não oramos para informar a Deus, nós não oramos para que Deus saiba, nós oramos para que o nosso coração saiba que Deus já sabe. A oração não é, entre aspas, um benefício para Deus,
Mas a oração é um canal de relacionamento, é um canal de intimidade. A oração é um diálogo, é um tempo ali qualitativo com o Pai, no qual nós nos ajoelhamos na sua presença, nós colocamos as nossas necessidades aos seus pés, nós abrimos nosso coração, choramos as nossas questões, nós colocamos a nossa ansiedade com toda a nossa sinceridade, com toda a honestidade diante dele. E ao rasgarmos o coração, o Espírito Santo de Deus age em nós, nos dizendo, nos afirmando e reafirmando: eu sei, filho, eu sei, eu estou com você nisso tudo. Eu sei, filha, eu sei o que você tem passado, eu estou caminhando com você nisso tudo. A oração não é para que Deus saiba, a oração é para que eu saiba, eu seja lembrado no lugar de oração que Deus, o nosso Pai, Ele sabe. E é por isso que a oração ela tem esse efeito maravilhoso sobre a ansiedade. Porque a ansiedade ela advém desse sentimento de desamparo. Ela nasce e brota no fato de que as coisas estão fora do nosso controle. Mas a oração nos lembra de que nada está fora do controle de Deus. A oração traz um bálsamo porque nos lembra que, embora nós não tenhamos as respostas com relação ao futuro, o Senhor conhece o futuro, tem as respostas, tem os recursos, tem o caminho, Ele está cuidando de nós. Ele está exatamente agora cuidando de nós. Então eu te convido, assim como Jesus fez com seus discípulos, feche a porta do seu quarto, entre na intimidade, abra o seu coração para o Pai. Coloque as suas petições diante do Pai e saiba que o Pai que te vê em secreto, o Pai que está ali, aquela presença santa, terna, maravilhosa, consolando você, o Pai está ouvindo você. E o Pai está comunicando ao seu coração: eu estou aqui, meu filho, eu estou aqui, minha filha. Paulo diz que quando nós colocamos as nossas petições diante de Deus, ele fala de uma promessa, um resultado, né? Ele diz o que nós devemos fazer, não andarmos ansiosos. Ele diz como nós devemos fazer, orando com toda a oração e súplicas diante de Deus o tempo todo, colocando a nossa angústia diante dele. E ele faz uma promessa no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse versículo é absolutamente maravilhoso. Ele é maravilhoso, porque ele diz que a paz de Deus, a paz que Deus dá no seio da tribulação, é uma paz que excede todo o entendimento. Ou seja, racionalmente nós não teríamos motivo para estarmos tão apacentados assim. Racionalmente nós não teríamos motivo para estarmos tão serenos. Mas essa paz, ela excede todo o entendimento. É a paz que vem no meio da calamidade, é a paz que nos alcança nos dias em que o barco está sendo batido por rijas ondas. Essa é a paz que nos alcança nos dias mais difíceis. Essa é a paz que é capaz de apaziguar o nosso coração, envolver o nosso coração nos dias mais calamitosos. É a paz que excede todo o entendimento. E a promessa é que essa paz guardará a nossa mente, os nossos pensamentos e o nosso coração, os nossos sentimentos, o nosso mundo interior em Cristo Jesus. Queridos, que texto maravilhoso! Eu e você, nós precisamos disso nesses dias. Nós precisamos que os nossos pensamentos sejam guardados em Cristo Jesus. Nós precisamos ser protegidos dos nossos próprios pensamentos. E nós precisamos que os nossos sentimentos sejam guardados em Cristo Jesus. Que eu e você possamos nos exercitar nesses dias no hábito da oração. Eu te aconselho a fazer uma lista de tudo aquilo que te tem preocupado. Eu muitas vezes faço assim. Eu pego o meu caderninho de oração, coloco alguns itens ali que têm espremido o meu coração, coisas que estão me deixando ansioso. E eu sei que estou ficando ansioso com relação àquelas coisas porque minha imaginação retorna frequentemente a elas. Meu coração se volta frequentemente para aquela preocupação ao longo do dia,
Ao longo da noite, a primeira coisa que eu penso pela manhã é aquela preocupação, então eu coloco aquilo no meu caderno de oração e pela manhã eu falo longamente com o Pai sobre tudo aquilo. Eu abro meu coração, eu esvazio o meu interior, eu lavo minha angústia na presença dele e clamo: Senhor, há uma promessa na tua palavra, há uma promessa de paz na tua palavra. Eu me aposso dessa promessa em nome de Jesus. Eu clamo ao Espírito Santo para que torne essa promessa real na minha vida nesse momento, em nome de Jesus. Eu preciso da sua paz para poder continuar avançando e enfrentando essa situação com coragem e com serenidade. Eu preciso transferir, eu preciso compartilhar, eu preciso partilhar paz com a minha família, com o meu cônjuge, com os meus filhos. Como poderei partilhar paz se eu não tiver paz para dar? Se eu estiver ansioso, se eu estiver angustiado, agoniado, como poderei ser um instrumento de paz, como me diz a tua palavra? Então, Senhor, derrama da tua paz no meu coração. Derrama da tua paz no meu coração. Que maravilha é a gente saber que para nós, para todos nós, foi aberto um canal chamado oração. Se você pensar bem, a Escritura diz que nós estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nós fomos distanciados de Deus pelo nosso pecado. De tal maneira que existe um abismo intransponível entre o nosso pecado cruel, sujo, feio, mesquinho e a santidade gloriosa de Deus. No Antigo Testamento, um dos elementos que existia no santuário e que ajudava as pessoas a visualizar esse distanciamento causado pelo pecado era o véu do santuário. Esse véu espesso, grosso, que separava o santo lugar do santíssimo lugar. No santíssimo lugar estava a arca do Eterno, aquele baú revestido de ouro, contendo as tábuas da aliança, contendo um pedaço do maná, contendo a vara de Moisés. E é justamente nesse lugar onde habita a presença de Deus que nem o sacerdote pode entrar, a risco de ser fulminado pela glória de Deus. Mas os evangelistas nos dizem que no momento em que Jesus derramou sua vida na cruz do Calvário, quando Jesus morreu bradando em sofrimento lá na cruz, no templo, distante dali, a mão de Deus rasgou o véu do santuário, rasgou o véu de separação de alto a baixo. O Pai fez isso para significar que por meio de Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício que lavou o nosso pecado e que derramou sobre nós da sua justiça, por meio de Jesus nós temos livre acesso ao Pai. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho. Meu irmão, Jesus é o caminho. O caminho para quem? O caminho para o Pai. Por meio de Jesus, você e eu somos adotados, somos lavados, perdoados, regenerados, justificados, transformados. Nós somos salvos, somos feitos filhos de Deus. E por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós temos acesso ao Pai. Eu te convido a usar esse caminho. Eu te convido a ousar nesse caminho, a se colocar diante do Pai em oração, a se jogar na presença do Pai e colocar as suas necessidades e ansiedades diante dele, para que o Espírito de Deus traga sobre o seu coração aquela paz que é capaz de exceder, suplantar, surpreender, de transbordar o entendimento humano. Paz no meio do caos. Paz que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Senhor Jesus, nós colocamos as nossas ansiedades diante do Senhor. Colocamos o nosso medo, colocamos a nossa angústia, a nossa incerteza. Senhor, nós colocamos a nossa angústia com relação a essa pandemia. Nós temos medo de que ela alcance pessoas próximas a nós. Nós temos medo de que ela nos alcance. Nós temos medo de desemprego, da recessão, nós temos medo desse clima de polarização, de inimizade que existe no nosso país nesse momento, no qual nós deveríamos estar unidos, mas nós vemos tantos muros sendo construídos, tanta separação, tanta discórdia. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda.
nos ajuda, nos socorre. Nós colocamos as nossas ansiedades, os nossos medos diante do Senhor e pedimos que o Senhor possa guardar o nosso coração em Cristo Jesus, guardar a nossa mente na paz que excede todo entendimento, paz prometida na Tua Palavra. Nós lançamos mão das promessas contidas na Tua Palavra. Pedimos que o Senhor possa nos guardar, guardar o nosso coração. Nós oramos, não por nós mesmos, não, Senhor Jesus, na nossa justiça, mas nós oramos por meio de Cristo Jesus, nosso amado Salvador, nosso bendito Redentor, em quem temos salvação, em quem temos redenção. Nesse nome, no nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Meu querido, que Deus te abençoe, que Deus fortaleça o seu coração. Amanhã nós temos uma surpresa para toda a comunidade. Nós convidamos você a estar online conosco às 18h30, quando nós vamos compartilhar um vídeo especial com você. Nós vamos ter um momento qualitativo, mesmo nos nossos lares. Nós estaremos unidos em oração, unidos no Espírito, enquanto cultuamos juntos amanhã às 18h30. Nós estamos preparando um vídeo super especial para amanhã, para que a gente possa estar unido, para que nós possamos estar unidos nesse momento, em oração, em adoração a Deus. Que você possa estar conosco amanhã, esse é o meu convite para você, e que a gente possa seguir nos próximos dias compartilhando firmemente a palavra de Deus, compartilhando a nossa esperança. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Um grande abraço.